É disso que se trata. Com Carlos Andreasa. Carlos Andreasa, boa tarde. A novela continua da Avenida Niemeyer, continua fechada, hein? Fala, Lacerda, boa tarde. Mas a decisão é absolutamente correta. Decisão responsável do tribunal. Decisão unânime, concordando com aquilo que diz o Ministério Público e as perícias independentes. Há quanto tempo falamos sobre isso? A Prefeitura faz cálculo eleitoral, quer tirar o problema das suas costas, mas não faz o que deveria fazer. O nosso repórter, Michael Veríssimo, tem praticamente morado na Avenida Niemeyer ao longo desses meses, acompanhando essas obras. E não há obra a acompanhar. Esse cálculo de que 50% do determinado, do pedido pelo Ministério Público, aceito pela Prefeitura, a Prefeitura admitiu os problemas e se comprometeu a fazer as obras, essa ideia de que tenha feito 50% é bastante duvidosa. Segundo eu vejo pelas fotografias, estamos aquém desse número já insuficiente para se reabrir a Niemeyer. Não se demoliu as casas conforme acordado, não se fez aquelas cortinas protetoras na encosta, não na totalidade, não nos lugares mais dramáticos. Quem engana quem? A Prefeitura? Nós vamos acreditar que na Niemeyer haja algo que não mais um canteiro de obras inconcluído, como os tantos que há na cidade? A Prefeitura, sem nenhuma credibilidade, pede, por meio dos seus representantes, que se abra a Niemeyer em dias de sol, sem chuva, com limites dados muito claros. Quem acredita nisso? Quem se responsabiliza por uma nova tragédia? Tantas já acontecidas. Eu acho que a gente precisa considerar, e eu assim tenho falado na Band News desde o meu primeiro dia aqui, que a Niemeyer precisa ser um ponto de virada para o fim dos puxadinhos do modo como a administração pública e os governantes tratam os espaços públicos. Há um problema, há uma tragédia, há risco de morte, há risco das pessoas morrerem. Então, o que se precisa fazer é isso. Se determinou via perícia independente que há um volume X de obras necessárias para se reabrir. Enquanto não se fizer isso, no grito não se reabre. Parabéns ao relator Agostinho Teixeira. Já fora ele lá atrás, quando iniciado esse julgamento, o relator era outro, se afastou. Aquele que pedir a vista contra um voto favorável, ou melhor, diante de um voto favorável e responsável pela reabertura da Niemeyer. Ele falou, pera, deixa eu ver isso aqui. Pediu vista. Diz no seu voto, o relator Agostinho Teixeira, acompanhou a perícia, viu em loco que não há condições para a reabertura da Niemeyer. Eu falo isso lamentando imensamente. Se eu fosse pensar individualmente, lamentando tanto mais. A minha vida é prejudicada no meu caminho para casa. Pelo menos 40 minutos a mais. É um inferno em qualquer hora do dia, em função do fechamento da Niemeyer. E dane-se para mim. Sinto muito, especificamente para os moradores da Niemeyer. Sinto muito por aqueles que têm negócios na Niemeyer e estão sendo prejudicados. Mas é uma questão de vida humana. Processem a Prefeitura. Não vou ganhar nada, porque não tem nenhum real naquele cofre. Mas processem a Prefeitura. A Prefeitura não cumpre com as suas obrigações, não fez as obras de prevenção, quer reabrir no grito, quer reabrir irresponsavelmente. E isso não é aceitável. Isso não é aceitável. Tão simples quanto isso, minha gente. A decisão é corretíssima. Se a Niemeyer fosse aberta hoje, do modo como está, com as obras inconcluídas, vejam as fotos aéreas da Niemeyer. Eu diria até mais, Lacerda, que com as obras não acabadas, a situação hoje é pior do que era antes, em termos de risco, porque você tem obras inconcluídas. Eu pergunto para o nosso ouvinte, que a pergunta é a seguinte, a pergunta subliminar. Acredita-se ou não na palavra do Marcelo Crivella no que diz a Prefeitura? Agora eu pergunto explicitamente, que eu queria perguntar. Se a Niemeyer fosse reaberta hoje por decisão judicial, você, ouvinte, botava o teu carro para rodar ali? Você dirigia ali?
Você deixaria seus filhos passarem pela Avenida Niemeyer do modo como está? Não, né? Pois é. Parabéns ao Tribunal de Justiça. Eu ia até comentar, Andreasa, você falou da situação de obras. Quando a Avenida Niemeyer, na primeira chuva em fevereiro, foi reaberta, a gente tinha geralmente nesse horário, aqui no Jornal Band News Rio, segunda edição, a Marcela Lemos sobrevoando toda hora aquela região, falando, olha, e uma faixa da pista sentido, sei lá, São Conrado, está interditada, está no sistema Aparecida para manobras de caminhões, porque a obra continua. Então não vai também, se reabrir agora, não vai ter um desafogo no trânsito. A prefeitura diz que corre risco de só cair em situações de chuva. Tempo seco não corre risco de cair. Mas a obra continua. Toda obra também tem um risco de segurança, né? Então é caminhão passando para um lado, é caminhão passando para o outro, é uma rocha que tem que ser detonada porque corre risco de rolar. Enfim, a obra vai continuar. A Avenida Niemeyer vai sofrer, se bobear, um impacto muito pior no trânsito do que com ela fechada. As pessoas já sabem. A Avenida Niemeyer, Lacerda, é uma obra de engenharia extraordinária, uma grande obra de engenharia. Ela recorta uma pedra, ela recorta a rocha, ela tem desafios geológicos impressionantes. Por essa mesma razão, considerando a evolução dos usos ao longo dos anos, o uso inicial da Avenida Niemeyer, o volume de carros, o tipo de trânsito, o peso dos veículos, as construções que havia lá atrás não são mais as mesmas. A situação se agravou, o fluxo é maior, o peso é maior, as construções são mais numerosas. Isso significa que uma obra de engenharia como aquela precisa progressivamente de acompanhamento intenso para o seu melhor funcionamento. Isso que o poder público não consegue entregar. E alguém acredita que essa prefeitura, com as contas suspensas, com o tesouro tancado, sem dinheiro para pagar salário, toda enrolada, que essa prefeitura tem condições de acabar essa obra, assim como está, com responsabilidade? Não tem. Não tem. Infelizmente, é muito triste isso. Carlos Andreasa volta amanhã na sua coluna Tem Método, no Jornal Band News Rio, primeira edição, e também, claro, por volta das 5h20 aqui no segunda edição. Aquele abraço, Andreasa. Saudações rubro-negras, um beijo. Que vem o Liverpool, né? É isso aí, molhado. Abraço, tchau.